Boa noite. Prosseguindo o primeiro ciclo de palestras sobre correntes atuais em psicologia clínica, Marília e eu, como chefes de departamento de psicologia do Objetivo, convidamos a professora Jean Clark Juliano para falar sobre abordagem gestáltica em psicoterapia. A Jean é psicóloga clínica, formada em psicologia pela PUC de São Paulo, em 68, pós-graduada em psicologia clínica pela USP e também com curso de formação em Gestalt terapia no Instituto de Gestalt de Los Angeles. Além de psicoterapeuta, é professora da PUC e do SEDES. Antes de passar a palavra para a Jean, eu gostaria mais de uma vez de agradecer por ela ter aceito o convite e falar da grande satisfação que temos de tê-la aqui conosco. Para as pessoas que também não receberam o papel próprio para formulação de questões, essas podem ser formuladas em qualquer papel, ok? Tá, muito obrigada. A primeira coisa que eu tenho a dizer, vixe, quanta gente que tem nessa sala. E eu fico imaginando, eu gostaria de ter alguma fórmula de adivinhar ou perceber o que cada um de vocês está buscando a ponto de sair de casa a uma hora dessas e vir assistir uma palestra, né? E gostaria, de certa forma, de transmitir a minha experiência pessoal. Eu não sei se eu tenho coisas diferentes a falar do que a Ana Verônica falou. Eu acho que, no fundo, nós todos trabalhamos visando a mesma direção. O que ela falou me ajudou muito a semana passada, quando ela comentou que terapia não deixa de ser um ritual iniciático. E como tal é muito difícil de se falar do que a gente faz em terapia, do que a gente vive quando está no processo terapêutico. Mas de qualquer maneira vamos tentar fazer uma tentativa. Vou acompanhando as fisionomias, vou vendo as reações e vou vendo se eu consigo transmitir alguma coisa. Essa palestra, a primeira coisa que me veio muito seriamente, muito fortemente, é a volta aqui ao objetivo. Eu fui professora de teorias e técnicas psicoterápicas, tem algumas carinhas que eu estou reconhecendo aqui, já faz alguns anos, e de lá para cá muitas coisas ocorreram na minha vida e toda uma mudança de estilo, toda uma mudança de postura de vida, uma maneira de ser. E eu brinquei até de ver que eu estou voltando ao objetivo para falar do subjetivo. Acho muito curiosa essa polaridade. Então vamos começar. Ficou muito patente para mim a pergunta do Digênio, na semana passada, para a Ana, quando ele perguntou, nesse momento de crise, como é que está se vivendo a psicoterapia? Como é que está o trabalho do psicólogo? Então, eu acho que é um pouco por aí que eu gostaria de entrar, nessa linha. Eu vou começar a falar globalmente, em termos de noção geral global. Vou dar um modelo de ciclos que valem tanto para o processo figura-fundo individual de percepção, como vale para processo de vida. E pretendo devagarinho ir afunilando para chegar realmente na arte da psicoterapia. Gestalt, o que é, como é que se faz. Vou tentar.
O que eu tenho aqui é que nós vivemos um mundo pulsátil, nós não vivemos um mundo estático. Para onde quer que a gente olhe, qualquer lugar, a gente vai ver o fenômeno da excitação. Tudo que se move é excitado. Essa excitação, característica fundamental da vida, é um processo que se dá em duas fases, em fase de expansão e em fase de retração. A expansão é abrangente, é expressiva, vai além de limites físicos, penetra no mundo da interação social. A retração adensa o ser, é impressiva, dá forma ao universo pessoal. A pessoa em fase expansiva dispersa sua energia no mundo externo, semeia o outro. A pessoa em fase de retração reúne suas experiências dentro de si e se autofecunda. Por isso que eu falei da história da crise, não é? Nós acabamos de viver um ciclo muito grande, expansivo, progressivo, em que tudo era prospectivo. Nós vivemos agora uma era de retração, de introversão. E é nesse momento que eu acredito que, apesar do difícil e da não aceitação desta nova fase, é desse movimento de autofecundação é que vão surgir possibilidades criativas. É da tomada de contato consigo mesmo, com tudo que isso acarreta, que o indivíduo vai conseguir se aguentar o espaço do não saber, entrar no movimento criativo. À medida em que a vida se faz, percebemos a alternância rítmica de ciclos de vida e ciclos de morte. Ciclos evolutivos, ciclos involutivos. Eu acho que isso é muito marcado, principalmente todas as mulheres conhecem muito claramente esse ciclo, seguindo o ciclo menstrual. Quer dizer, tem toda uma fase evolutiva, em que a mulher se volta para fora, se volta para o trabalho, se volta para o meio. E com a fase menstrual, toda uma coisa, todo mundo fala que tem tristeza, fica deprimido em fase menstrual. Mas é um movimento voltado para dentro. Então, a mulher, por ser cíclica biologicamente, aguenta melhor essa noção dos ciclos alternativos, a própria coisa da gravidez. Agora, na vida de todos ocorrem eventos que trazem em si embriões de novas direções. Esses entroncamentos de estrada assinalam que o modo de viver acabou e que um novo estilo está ainda emergindo, cercado de nebulosidade. Esses entroncamentos são marcos que anunciam diferentes rituais de passagem da vida. São viagens emocionais. São intersecções e intensificações de novos encontros, novas imagens, novos impulsos, fermentando e catalisando novas possibilidades. Deixa eu dar um exemplo. Um cliente de 60 anos, apresentando uma grande dificuldade de se entregar a qualquer tipo de mudanças, relata o seguinte sonho. Caminho por um campo de batalha. A luta que se está travando é renhida. De algum modo passo por dentro dela sem me deixar contaminar, sem me deixar envolver. Apenas tomo conhecimento. Chego então ao limite do campo. Através da densa neblina, mal consigo distinguir caminhos, trilhas incipientes à minha frente. Procuro alguns indicadores, alguma árvore, algum acidente que me chame em alguma direção, mas não encontro nada que facilite a minha escolha. Fico então perplexo, parado, olhando apenas. Esse sonho veio, obviamente, carregado de muita angústia. Era uma pessoa altamente controlada, altamente racional, com a vida muito bem empacotada, muito bem embrulhada, né? E de repente um sonho desses
em que não lhe dá direção nenhuma, ficou um espaço do não saber. O que é isso? O que está dizendo esse sonho? Né? E toda uma possibilidade de trabalhar fazendo exatamente permanecer na neblina, no não saber, no não caminho. Aí ele entra em contato com uma outra forma de reagir, uma maneira absolutamente desconhecida e nova. Esse sonho prenuncia o início de toda uma virada de vida que ele teve. Uma virada em que a vida se enriqueceu grandemente. De certa forma, ele está muito mais redondo, muito mais macio e se deixou tocar pelos seus sentimentos, pelas pessoas que o cercavam e não pôde abrir mão de toda uma série de defesas. A cada crise, a tendência é repetir e expandir a maneira pela qual lidamos com as crises anteriormente vividas. Aprendemos aos poucos a conviver com a nossa resposta a mudanças, com a impotência, com o medo, com sentimentos habitualmente soterrados, como raiva, dor, excitação e outras, inclusive as nossas evitações. Viver cada crise, atravessar cada morte, é aprender a respeito da transformação que resulta de cada momento de perplexidade, de não saber. Uma vontade que a gente tem em terapia é possibilitar ao cliente de aprender a viver com incerteza, sem entrar em ansiedade. Quer dizer, se deixar tomar pelo incerto. Se a gente é tomado por ansiedade, a gente rapidamente quer mudar o ciclo. E então passa por cima de todo um processo, passa por cima de si mesmo e não dá tempo daquela coisa que está embrionária se desenvolver, se desenrolar. Mudança só ocorre quando nos permitimos abrir mão do poder, da razão, quando abandonamos a luta por determinado espaço de tempo, quando podemos experimentar afrouxar vínculos onde havia tanta energia investida. A ideia é arejar, dar espaço, abrir a roda, entregar-se, viver o caos da própria morte, viver o nada, poder ser continente para o descontínuo. Só então a gente tem a possibilidade de ressurgir modificado. Eu coloco aqui que a vida pode ser descrita através de uma viagem, através de muitas voltas de uma espiral, muitas mortes e renascimentos. Crescimento, mudança e maturação se ocorrem pela deformação do antigo e pela formação do novo. Não existem marcos importantes nas nossas vidas que não sejam acompanhados de sentimentos de perda. Não existe crescimento sem finalizações. Exatamente nesse momento de vida, estou vivendo uma situação curiosa de ampliar minha casa. Eu moro num apartamento e a gente teve uma chance de comprar um apartamento vizinho. E com toda a alegria de possibilidade de expansão que isso ocorre, né? Mais espaço para as crianças, mais espaço para nós. E a ideia muito curtida, uma coisa muito esperada há muito tempo. E a experiência vivida foi de, quando eu vi o buraco na parede, quando começou a se abrir o espaço para abrir o apartamento, uma alegria muito grande. Uma coisa de chegar, é aquilo mesmo, era o sonho vivido. E a experiência depois, quando terminou a derrubada, que ficou aquele espaço vazio na minha frente, uma coisa escura, um buraco negro, a minha sensação foi de absoluto pânico. Não consegui dormir aquela noite, de não saber o que fazer com aquele espaço novo.
Uma coisa planejada, sonhada, vista na planta, mais do que calculada em todos os sentidos. Agora, a vivência interna de alguma coisa assim de muito avassalador. E só estou conseguindo ganhar terreno nessa experiência através do trabalho. Assim, os pedreiros deixaram uma bagunça lá, então através do raspar o chão, através do tomar posse de cada pedaço de madeira, limpar paredes, começar a abrir o trânsito entre as várias partes, é que eu estou começando a me mover dentro desse espaço novo. E isso nada mais é daquilo que era. Não reconheço mais os meus cantos, não sei onde estão os meus livros, não sei onde estão minhas coisas. Tudo, de repente, se transformou. E, de certa forma, estou curtindo essa experiência. De deixar devagarinho a coisa ir tomando forma. Poder expandir, poder modificar, sem a pressa de estabelecer moldes. Eu sinto que essa mudança é concreta e é minha também. Então, tem muitas coisas nessa direção. Feitas essas considerações a respeito do ciclo, da alternância de ciclos que eu acredito que acontece na vida da gente o tempo todo, e como a gente lida com ciclos do saber, ciclos de não saber, ciclos de vida e ciclos de morte. Agora vamos afunilar um pouco e começar realmente a ver um pouco de Gestalt. O que tem isso tudo a ver com Gestalt? Aqui eu esbarro. A Gestalt é uma coisa tão vivida, faz tanta parte da massa do meu sangue que eu não sei se eu sei falar a respeito. E eu não sei, imagino que vocês já tenham noção do que seja Gestalt, mas eu estou partindo do pressuposto que não. Então vamos tentar fazer didaticamente, passo por passo. A própria palavra Gestalt se refere à configuração, se refere à estrutura. Eu sozinha, enquanto me preparava para vir aqui para essa palestra, eu era um sistema unificado. No momento que eu me encontro com a Maria Helena e com a Marília, e sento aqui nesse auditório e entro em contato com vocês todos, de repente eu tenho uma outra configuração. Nada daquilo que eu tinha pensado e imaginado é comparável a essa estrutura que é absolutamente nova. Então essa é uma nova Gestalt, né? A escolha da Gestalt como proposta de trabalho, primeiro porque a Gestalt lida com a pessoa na sua absoluta singularidade, do jeito que ela aparece, do jeito que ela nos chega, na sua singularidade e na sua unicidade. É um trabalho no qual a gente entra sem preconcepções. A gente entra para reagir àquilo que está ocorrendo naquele momento. Não existe uma teoria acabada de Gestalt. Vocês veem que o próprio título da palestra é Abordagem Gestáltica em Psicoterapia. É muito mais uma atitude, é muito mais um jeito de ver, é muito mais um jeito de reagir do que um conjunto de dados teóricos. Uma coisa, alguns pressupostos. Um deles é que o homem é indivisível. Então, é uma tentativa de superação de dicotomias, uma tentativa de captar o homem pela sua estrutura, no seu global. Então, nesse sentido, a partir daí, nós vamos trabalhar tanto com aspectos verbais como com aspectos corporais expressivos em geral. Nós vamos trabalhar com produções que o cliente traz, sejam pinturas, esculturas, escritos, algum trabalho, desenhos,
toda a produção do indivíduo entra na consideração do cliente. E a segunda coisa é que é impossível considerar o homem isoladamente. O tempo todo nós estamos lidando com um ser em relação com o mundo. Então, o conjunto, a interação do homem com o seu ambiente, o tempo todo. Então, a gente vai estar sempre tendo uma visão global. Existem alguns conceitos básicos em Gestalt. Apesar de não ter uma teoria, existem alguns conceitos que são fundamentais. O primeiro deles é a noção de contato. Como é que eu vou explicar contato? Contato, deixa eu ver, não tem nada a ver com o contato habitual que se fala, vou entrar em contato com você, fulano está em contato, mantenha-se em contato. É muito mais sutil esse contato. Nós vivemos dentro desse corpo da gente, que tem fronteiras, e as nossas fronteiras psicológicas são fluidas e móveis. Então, no momento em que eu tenho um momento de alegria, de expansão, de tranquilidade, de relaxamento, as minhas fronteiras se tornam abrangentes, se tornam menos densas, se tornam mais fluidas, eventualmente até, imaginando figurativamente, pontilhadas. No momento em que eu estou amedrontada, ameaçada por algum motivo, as minhas fronteiras se fecham, se encolhem e se adensam. E existem momentos em que a fronteira da gente entra para dentro do corpo e a vivência que fica encolhidinha, diminui de tamanho. Isso dependendo da relação com o meio externo. Então, a própria noção de fronteira geográfica também vocês imaginam. Dos países que estão em paz, tem as fronteiras abertas, sem arame farpado, desguarnecidas. À medida que existe uma crise, então as fronteiras se adensam, ficam armadas, ficam massificadas. Então, nesse trabalho, o trabalho com contato com o outro, a gente vai estar o tempo todo tentando lidar com as fronteiras eu-outro. Frequentemente, na pessoa saudável, essas fronteiras são intercambiantes, são maleáveis, são fluidas, são móveis. Agora, numa pessoa muito assustada, ou neurotizada, ou traumatizada, essas fronteiras têm outra qualidade, têm uma qualidade de rigidez, tem uma qualidade de defesa, tem qualidade de muro, tem qualidade de arame farpado. Então a gente vai estar, o trabalho em Gestalt está o tempo todo na qualidade de contato, na energia que a pessoa apresenta. Como é que ela chega para olhar para você? Como é que ela chega para falar? O quanto ela consegue transmitir de si? Ou, pelo contrário, o quanto ela se amortece, o quanto ela se torna se faz uma mesmice, ela não se destaca, não se distingue enquanto pessoa. Então a gente está o tempo todo lidando com essa fronteira de contato e exercitando, mexendo, buscando a pessoa vindo lá da imersão, lá no fundo onde ela se encontra, para trazer cada vez mais para a superfície, mais para a possibilidade da troca. Porque é na fronteira que as trocas se dão. É aí que o encontro se dá. A pessoa muito imersa em si mesma não entra em contato. A pessoa muito expandida, muito, podemos dizer, maníaca, também não entra em contato. Então,
toda uma coisa de limites que ocorre entre as pessoas. É todo um equilíbrio dinâmico. Evidentemente que se eu encontro uma pessoa muito, como se fala, muito espaçosa, eu vou me guarnecer, porque está invadindo o meu espaço. Ao mesmo tempo, se a pessoa está muito retraída, eu tenho que ir muito devagarinho e ir lá puxar o contato. Um exemplo, ficou muito claro para mim um exemplo de contato, numa aula de desenho que eu tive. O professor, tinha uma série de folhas para desenhar, e o professor fez um traço, ele deu o primeiro traço e pediu que eu continuasse o desenho. E eu continuei e não saiu nada. Não saiu nada. Não tinha saído de mim aquele traço, que eu continuei só porque era uma tarefa. Em seguida ele vira a página e eu tenho, mas clarissimamente, uma imagem que eu queria desenhar. Era a imagem de uma escada de pedra. Eu podia sentir textualmente a pedra, a umidade, a vegetação entre as pedras. Era aquilo que eu queria desenhar. Eu fui tentar desenhar, não aconteceu nada, nada. Na terceira folha, aí eu vi que o papel estava ondulado e eu estava com carvão na mão. Aí comecei a brincar com a ondulação do papel e a possibilidade do carvão. E aí saiu um desenho. Então veja, o que eu quero ilustrar aí, com a história do contato, é que o professor dando um estímulo muito determinado para que eu completasse, certo? Não entrou em contato comigo, com o meu problema de poder desenhar, ou não era aquilo que eu queria fazer, né? Nem por outro lado, o fato de eu ter muito claro na minha cabeça uma imagem que eu queria passar para o papel. Mas era outro veículo, a imagem está aqui dentro. Eu precisaria passar aquilo tudo pela mão e ter a habilidade de traduzir aquilo no papel. Também não aconteceu nada. Foi somente no momento em que eu abri mão, tanto da consigna do professor, quanto da minha própria teimosia, que eu pude olhar para ver as condições que eu tinha para desenhar e que se deu o desenho. Quer dizer, isso é contato. Não sei até que ponto fica claro as diferenças, né? Gostaria muito de estar podendo conversar com vocês num intercâmbio muito maior, porque aqui eu estou fazendo absolutamente o inverso do contato, né? Tenho uma série de ideias a respeito de Gestalt, vou desenrolando essas ideias e não sei o que está ocorrendo aí. Gostaria muito de estar podendo intercambiar ideias e entrar num ritmo possível de entendimento para todos. Mas é essa a tarefa, então vamos fazer assim, né? Para existir um bom contato, existe uma condição básica. Esse é o terceiro elemento. Nós falamos de contato, falamos de fronteira de contato, e agora vamos falar uma condição básica para que o contato ocorra, né? Que é a questão do suporte. Essa é uma questão delicada, né? Suporte são todas as condições prévias que um indivíduo tem. Todas. Isso vale para a sua postura, a sua respiração, a sua voz, a sua capacidade intelectual, o seu preparo, o quanto se preparou para fazer uma determinada coisa, o seu equipamento biológico. Todas essas são manifestações que dão suporte ao indivíduo, certo? Quer dizer, tem algumas coisas aqui que me garantem o contato,
eu passeio os olhos, reconheço algumas pessoas, percebo alguns olhos que estão em contato comigo e de repente eu me percebo trocando. Mas ao mesmo tempo, para chegar aqui, eu me preparei, eu tentei sintetizar vivência, eu tentei ficar comigo, tentando ver o que eu iria transmitir, o que de essencial eu podia passar enquanto atitude. Tenho o suporte de todas as aulas que eu já dei. Tenho o suporte de saber que dá borboletas no estômago mesmo, numa situação deste tamanho. Que o estômago dá nó, dá mesmo, o meu dá. Eu não sei o de vocês, mas o meu dá. Cada vez. E que eu tenho que aguentar a coisa da falta de ar até que a coisa se deslanche. Quer dizer, o conhecimento disso é que me dá suporte para começar a trabalhar. E o que é isso em terapia? A pessoa infeliz, a pessoa desajustada, a pessoa que não dá conta do seu universo, basicamente não tem suporte. Então, a primeira tarefa em terapia é lidar com o suporte do indivíduo. Ver o quanto ele se dá suporte. Vejam bem, não se trata de ser terapeuta suportivo, no sentido de estar com o colo eternamente em aberto para que o indivíduo venha e se aninhe. Porque a gente não pode viver a vida do indivíduo. Agora, a gente pode sim ensiná-lo a se cuidar. Então, a primeira coisa que vai se fazer numa terapia é lidar com o suporte. Ver como é que a pessoa se lida consigo mesma. Como é que ela se garante condições para trabalhar, para viver. Inclusive, isso é uma coisa muito importante, nos dados de supervisão, na experiência da supervisão, a nossa formação, não sei como é que está de vocês, mas a minha formação, quando a gente começou a aprender clínica, havia uma ênfase e as luzes todas recaíam sobre o cliente, a problemática do cliente, o ouvir o cliente, o estar aberto ao cliente, o compreender a dinâmica do cliente, o foco era absolutamente do lado de lá. E agora, com essa noção de suporte, o que a gente mais trabalha em terapia, em supervisão de terapia, é o quanto o indivíduo, o terapeuta, tem condições para, se cuida para poder receber o outro. Que sem suporte não dá. Então, é muito mais a focalização e supervisão da pessoa e do suporte do terapeuta do que com o cliente. Porque o indivíduo, o terapeuta com bom suporte, decorre um bom trabalho com o seu cliente. Certo? Se o indivíduo se cuida, estou vendo gente conversando aí, pensando, se o indivíduo se cuida, naturalmente vai cuidar bem do outro. Essa é uma atitude que se passa, né? Agora, existe uma dinâmica entre o suporte que a gente fornece, ajuda o indivíduo a adquirir, e a quantidade de risco que o cliente vai assumir. Eu poderia dizer, eu acho que vocês já ouviram dizer também nas caricaturas de Gestalt terapia, que Gestalt terapia é uma terapia arriscada. De certa forma é. Não da forma como a gente vê filmes e tapes, trabalhos do Fritz Perls, porque aquelas eram demonstrações e eram condições especiais. E então ele ia muito agudamente ao ponto e ia direto fazendo o cliente experimentar uma nova forma de ver e de trabalhar e de se mover e de se relacionar. A gente tenta dar uma quantidade suficiente de suporte e facilitar uma quantidade boa de risco, que todos vêm para a terapia para tentarem mudar. Se a terapia é por demais suportiva, o cliente não sai do lugar. Se a terapia é por demais arriscada,
é muito jogando o indivíduo nas situações, jogando no novo, jogando na experiência, a reação é a retranca. Então, eu estou colocando aqui que eu não acredito nessas terapias catárticas de grandes gritos, grandes trabalhos, grandes expressões, porque a reação vem seriamente. O ser humano é um organismo delicado, é para se tratar com luvas de veludo. Com um risco, sim, auxiliando o indivíduo a superar suas coisas, mas riscos paulatinos, na medida do suporte de cada um. Agora, essa coisa do contato se dá num processo, né? Vocês todos já devem ter visto a noção de figura e fundo, né? A gente tem toda uma gama de experiências, toda uma gama de sensações, e a partir desse fundo emerge, de acordo com a necessidade que o indivíduo tem naquele momento, vai se delineando uma figura, alguma coisa que é central, alguma coisa que é focal. Então, esse processo de deixar emergir de um fundo complexo uma figura e reagir de acordo com essa figura é o que é mais desejável no organismo saudável. O organismo saudável faz isso com muita naturalidade. Do fundo emerge a figura, a gente localiza qual é a necessidade daquele momento, se mobiliza, se coloca em ação, certo? Resolve aquela necessidade, e então aquela coisa que era a figura se dissolve, vai para o fundo, dando possibilidade de passagem de uma nova figura de energia. No organismo saudável, isso se dá fluidamente. A gente vai resolvendo as coisas de acordo com a necessidade da gente e fluidamente vai passando de um momento para o outro. Agora, frequentemente os distúrbios ocorrem por dois motivos. Isso que a gente chama de distúrbios de contato ou neuroses, ocorrem em dois polos. No primeiro, quando o indivíduo deixa de formar figura. Então, o indivíduo fica imerso no fundo, assim, consistentemente imerso no fundo. É aquele cliente que chega no consultório e fala: eu tenho uma vaga sensação de mal-estar. Não sei bem o que é. E se a gente pergunta aonde, focaliza, vamos ver o que está acontecendo, ele é incapaz de dizer o que está realmente. Então é uma coisa, é a pessoa nebulosa, não definida, uma pessoa que se esparrama. Então tem todo um trabalho de ir vendo com essa pessoa e aproximando o que é a figura, focalizando, dando foco o tempo todo, né? Esse é um dos polos da problemática dos indivíduos. Existe o outro polo em que o indivíduo polariza e cristaliza a figura. Então é um indivíduo obsessivo, que tem sempre alguma coisa muito pronta em mente, cristalizada, e que não permite, com aquela coisa tão delimitada, tão delineada, tão encaixotada, né, não permite que haja um movimento fluido do organismo, que o organismo se autorregule. Então, tanto é problemático, tanto tem-se que trabalhar numa figura cristalizada, que é o indivíduo mais protegido, mais defendido, como também trabalhar na emergência da figura na pessoa fluida, que não sabe, não se define. São duas maneiras. É importante veicular e que esse processo de figura a fundo seja constantemente renovado, porque isso é orgânico, dando chance ao organismo de funcionar e se definir e ver qual é a sua melhor direção. Porque, basicamente, gente, terapia é ajudar o indivíduo a focalizar o seu problema.
No momento em que ele focalizou o seu problema e enunciou esse problema, o fato está resolvido. Claro, porque aí a mobilização de energia, a mobilização para a ação decorre. O grande problema da terapia é fazer o indivíduo chegar e focalizar. Agora, eu imagino que vocês estejam se perguntando como é que se trabalha em Gestalt terapia, né? Se eu posso dizer que existe uma característica do trabalho em Gestalt terapia, caracteristicamente é a presença ativa no aqui e agora por parte do terapeuta. Isso é uma característica. Uma presença ativa, disponível, energetizada, para estar com aquilo que é, não com aquilo que deveria ser, ou com aquilo que foi. Então, de certa forma, a gente, para entrar para trabalhar, tem que se despojar de preconcepções, quase que se despojar de memória, se despojar da própria ideologia do que significa um indivíduo saudável, para poder estar exatamente com aquela experiência que está ocorrendo nesse momento. Então, a presença do terapeuta e a atenção focalizada na estrutura da experiência. Na estrutura da experiência, na estrutura da vivência. Então, é um complexo onde se presta atenção ao conteúdo do que o cliente está falando, a forma como ele está transmitindo essa experiência, a reação que a gente tem diante desse cliente, a discriminação desta reação, discriminação em termos do o que é meu, o que é dele, o que eu estou reagindo por mim, o que eu estou reagindo por ele, e depois uma posterior possibilidade de expressão clara daquilo que a gente está vivendo, dando o tempo todo feedback da situação vivida. Então, veja, em Gestalt, o terapeuta é o seu próprio instrumento. Não existem outros instrumentos. O instrumento é deixar passar por dentro de si mesmo aquilo que está sendo vivido e poder traduzir em termos da estrutura da experiência. E a partir dessa troca, se poder propor o que se chama de experimento numa sessão de Gestalt. Nesse ponto eu gostaria de aproveitar para ressaltar dificuldades. Acho que vocês já ouviram falar de experiências de Gestalt, de técnicas de Gestalt. Tal coisa não existe. É um mau uso da Gestalt terapia. O que vai ocorrer, sim, na sessão, enquanto proposta, é exatamente aquilo que está sendo emergente. Daquilo que emerge, a gente vai propor um experimento no sentido de poder tornar a figura mais nítida, no sentido de poder sublinhar com lápis vermelho aquilo que está sendo vivido. Podemos sublinhar e até intensificar a experiência e até exagerar. E às vezes a gente perde, inclusive, a possibilidade de polarizar, viver o oposto, poder brincar com dois lados de uma mesma questão. E aí a gente usa muitos recursos expressivos e usa tudo que estiver à disposição do terapeuta, toda a sua bagagem pessoal, toda a bagagem emocional, todo o seu interesse, tudo que estiver disponível é usado. Mas sempre criado a partir do momento vivido. A porta de entrada é sempre o aqui e agora. A gente sempre entra por aquilo que está mais disponível, mais à tona, digamos assim. Uma vez, o que a gente postula é que uma vez fechada e tornada clara a figura mais superficial, devagarinho a gente tem chance de outras figuras virem emergindo e novos ciclos de
figuras acabadas poderem ir para o fundo. Digamos que é uma terapia por irradiação, começando com aqui e agora. E à medida que as coisas vão sendo fechadas, as percepções vão sendo globais e têm uma boa forma e podem passar para o fundo, então a gente pode cada vez mais, por círculos concêntricos e abrangentes, ir ampliando a vivência. E também sempre lembrando que de acordo com o suporte do indivíduo. Se existe um ditado válido para o trabalho terapêutico, é a história do não se fala em corda em casa de enforcado, né? Então é muito devagar, é com muito jeito, é com muito tato que a gente chega lá no enforcamento. É sempre a partir do que está disponível. Deixa eu ver o que mais eu vou falar, já falei tanto. Só contar para vocês que a gente lança a mão, em Gestalt a gente lança a mão de tudo que estiver em termos de material expressivo, que é uma coisa muito útil em termos de tradução de níveis de consciência para outros. A coisa de lidar com imagem, a coisa de lidar com sonho, a coisa de ir para o desenho, a coisa de ir para o verbal, a coisa de fazer trabalho corporal, a coisa do movimento, da dança, de qualquer outro tipo de trabalho, dos escritos, da poesia. Quer dizer, são todos canais diferentes que falam desse mesmo ser que a gente está pretendendo explorar. Então, eu acho que é mais ou menos o que eu tenho para contar para vocês de como é que se trabalha em Gestalt. E só para terminar, eu queria contar para vocês o que eu estava tentando ver o que era para mim um processo terapêutico, né? E me surgiu uma imagem, um trabalho de relaxamento apareceu por imagem. E daí eu escrevo o seguinte: a tarefa do terapeuta é acolher o paciente, com tudo que ele traz de tenebroso ou sublime, deixá-lo depositar no chão a sua bagagem, que se tornou pesada de tanto ser carregada às costas. À medida em que se desenvolve o calor da intimidade e confiança, este se dispõe a abrir seus pacotes, mostrando então seus conteúdos e compartilhando histórias de viagem, histórias dos lugares longínquos de onde foram trazidos os objetos que hoje, malgrado o peso a ser carregado, se constituem na sua atual riqueza e patrimônio. Para o terapeuta, tudo isso que é apresentado é novo, e ele se põe atento e curioso. É justamente essa curiosidade, esses olhos e ouvidos atentos, que incentivam o viajante, agora mais descansado, a rever de perto cada um dos seus tesouros, de fantasiar, sonhar em presença de cada objeto. Instala-se uma fase de discriminação, coisas de pronto uso, outras a serem reformadas, outras de valor ainda incerto a serem guardadas para exame posterior, outras ainda para serem jogadas fora. A proposta agora é retomar a viagem, desta vez conjunta. O terapeuta se torna o mais das vezes acompanhante, mais raramente guia de uma enorme jornada. A sensação de início é de excitação misturada com susto, já que ele sabe que não pode sair ileso dessa aventura. Quando ele retornar ao ponto de partida, ele estará também transformado. Durante a jornada, nos seus trechos de maior nebulosidade, ele se julgará a si e ao seu companheiro perdidos. Torna-se necessário o esforço consciente de retomar a sua confiança no fato já vivido, de que a cada ciclo de involução se segue um ciclo de evolução, e que essa alternância nada mais é do que as duas faces de um mesmo fenômeno, que é o crescimento. O terapeuta ouve com clareza a declaração do paciente dos lugares onde ele não deseja ir, qual o sintoma que deseja combater, qual é a dor que o aflige, qual é o monstro que o ameaça.
Ele chega ao consultório basicamente pedindo para ser ajudado a se livrar das situações que o machucam. Daí a perplexidade de que é tomado quando percebe que, de maneira firme e suave, está sendo conduzido exatamente através daqueles caminhos evitados. Nesse percurso, terapeuta e paciente em conjunto fazem um reconhecimento do campo onde se trava a batalha. Procuram conhecer de perto o inimigo, avaliando sua força e potencial destrutivo. Um companheirismo se instala, já não se está só. Os dois compartilham dessa aventura humana. Suas fronteiras pessoais se expandem, tornam-se mais abrangentes, mais fluidas. A perspectiva de enfrentar o dragão já não é tão assustadora. Isso não vai mais se dar em forma de confronto, e sim na forma de encontro. O terapeuta incentivará o paciente a ver esse monstro detalhadamente, até que seja possível enxergar para além dos seus olhos chamejantes, a ouvir seus urros de alerta que protegem tesouros guardados, a ser cauteloso e não invadir levianamente um território sagrado, onde está depositado um segredo acessível a bem poucos. Dialogando com seu monstro, o paciente toma atento para a sua valia e função. O dragão, neste momento, abandona sua condição de inimigo que está lá fora e se constitui num ser conhecido aqui de dentro. Agora não dá mais para polarizar. Dragão e herói estão irremediavelmente próximos. Dessa união, o paciente surge revivificado. A neblina da madrugada se dissipa, o sol aparece, dourando e iluminando o dia. Por enquanto, até se constelar o novo combate. Acho que é isso que eu tinha a dizer. Vocês podem, por favor, encaminhar as questões para a frente? A Beth e a Elisete vão recolhê-las. Então vamos lá, deixa eu tomar um gole d'água. Tomar um gole. Tá, tem 3, a gente entrega. Eu vou começar a ler as perguntas que estão chegando à mesa, por favor. Eu recebi uma pergunta que diz: até que ponto há semelhanças entre ciclos de vida e de morte, compulsão de vida e morte, fronteiras e mecanismos de defesa, suporte e ego fortalecido, conseguir focalizar as figuras e a abreação? Me parece que a postura frente à situação terapêutica é fenomenológica. Estou certa? Está. O som do microfone dela. Já deve ter. Pronto. A abordagem é fenomenológica, sem dúvida. A equivalência desses conceitos todos é sempre muito complicado a gente tirar um conceito de um contexto e tentar identificar com conceitos de outro contexto. Eu acho que cada conjunto teórico, cada estrutura teórica tem a sua própria validade.
embora falem da mesma coisa, tem toda uma dinâmica própria. Então ficaria muito canhestro equiparar. São parecidos sem dúvida, mas a equiparação fica muito delicada. Eu poderia incorrer em erros grosseiros se eu tentasse equiparar. As duas outras questões que eu tenho aqui, de alguma forma, se referem a esta que já foi levantada. Uma foi encaminhada pelo Sidney, do 7º P1, e a outra pelo José Luiz de Casperron Branco. A Gestalt-terapia é, sobretudo, uma síntese de várias abordagens, como, por exemplo, a psicologia existencial e a psicanalítica. Isso não lhe tira a sua utilidade terapêutica, porém, não lhe tira a sua originalidade enquanto teoria da personalidade. A outra pergunta diz: a sua visão de homem da abordagem gestáltica não seria uma repetição de outras abordagens, tais como, por exemplo, o existencialismo? Bom, deixa eu pensar como é que eu vou responder essa. Olha, a coisa da originalidade é um ponto muito delicado, né? Sem dúvida, a Gestalt-terapia emerge de um conjunto dado de situações e de pensamento existencial e fenomenológico. A originalidade da Gestalt reside mais na maneira de se trabalhar, no jeito de se trabalhar a sessão, no modo de lidar com o cliente, do que realmente com um construto próprio, original. E é muito engraçada essa questão da originalidade, porque tem vários colegas gestaltistas aqui presentes. Provavelmente cada um trabalha de uma forma completamente diferente. Quer dizer, é a pessoa, em conjunto com a sua vivência, mais a ideologia escolhida, é que vai fazer a terapia ser original. Eu aposto que se eu sentasse aqui com a Ana, por exemplo, a gente não teria pontos de divergência. No entanto, somos pessoas muito diferentes, temos maneiras de trabalhar muito diferentes. Quer dizer, colocando a própria teoria e assimilando essa teoria dentro do próprio contexto, dentro da sua própria vivência, é que vai dar originalidade. Porque realmente não existe nada de novo sobre a face da Terra. Existem maneiras de apreender. Quer dizer, é como um processo artístico, né? Quer dizer, o artista revela a sua visão daquele dado momento. E essa eu posso dizer que é a minha visão hoje. Eu não posso garantir que será de amanhã e de depois. Então é tudo muito fluido, muito em processo, né? Eu. Vai ficar bravo. O Dr. Ney Rodrigues Júnior pergunta para você: gostaria de ouvir algum comentário sobre as relações entre a abordagem gestáltica e a bioenergética, ou seja, como a terapia ajudaria a mobilização de energia para a resolução da figura emergente. O Peirce se valeu de muitos conceitos da bioenergética para trabalhar. Ele próprio foi analisando do Reich, né? Então, a facilidade e a possibilidade dele de trabalhar com o corpo vem dessa experiência, né? E também em Gestalt, a gente fala muito no conceito de energia fluida ou energia presa, né? E a gente se vale de determinados manejos técnicos em terapia justamente para liberar esse tipo de energia, para tornar mais fluida, para deixar que a excitação, essa energia que move o indivíduo, a mola propulsora, seja liberada, para que ele fique com a energia à sua disposição e não à mercê da energia. Então, a Gestalt trabalha muito com fluxo de energia também. Agora, depende muito do que é mais emergente, o que o paciente traz. Qual é a figura que está precisando ser reforçada?
Tem uma pergunta. A pessoa não se identifica. A Gestalt terapia trata um alcoólatra em fase de alta destruição? Como é possível alcançar o foco que leva o indivíduo a esse estágio de dependência? Ave Maria. Não deu para ouvir, não? Não? Eu vou repetir a questão. A Gestalt terapia trata um alcoólatra em fase de alta destruição? Como é possível alcançar o foco que leva o indivíduo a esse estágio de dependência? Bom, gente, vocês estão, não sei de quem é a pergunta, mas está falando de uma das síndromes mais difíceis que a gente encontra, né? Se essa é das pesadas, né? Alcoolismo, obesidade é outra, né? As dependências em geral. Agora, a gente falou muito de suporte, do trabalho terapêutico, caminha muito na direção do indivíduo restaurar o seu próprio suporte. O alcoólatra, basicamente, é um indivíduo que não tem suporte algum. Ele vai buscar suporte, ilusoriamente, suporte em coisas outras, no externo, na bebida, nos efeitos que o álcool possa ter. Né? Um suporte altamente ilusório, a busca de um suporte ambiental. Tem todo um quadro associado a isso, um quadro de dependência, um quadro de problemas primários, que são lá do início da vida. Né? Então, eu posso dizer que é um quadro difícil de se trabalhar, mas é altamente viável, desde que a gente não pretenda tratar o alcoolismo dele, porque um alcoólatra não é um alcoólatra. Ele é um ser com todas as dimensões possíveis, e a gente só vai poder trabalhar a partir das dimensões que estão mais próximas, porque todo o quadro de rejeição que o alcoolismo já provoca, já faz com que o indivíduo não torne disponível aquela área para a gente entrar. Então, na história do processo terapêutico que eu li aqui para vocês, quer dizer, esse dragão tem que ser visto com muito cuidado, frente a frente, conhecer de perto. Em Gestalt, em qualquer um dos quadros que apareçam, a gente tenta propiciar ao indivíduo o contato íntimo com a sua resistência, contato muito de perto. A gente não visa quebrar resistências, a gente não interpreta a resistência, mas a gente quer muito que o indivíduo conheça muito de perto como é que ele faz para resistir, como é que ele faz para se defender, como é que ele faz para evitar o contato vivo, como é que ele faz para evitar o encontro. Então, o trabalho com o alcoolismo é um trabalho delicadíssimo, e principalmente lembrando que a porta de entrada não é o alcoolismo. Quer dizer, em geral, poucos clientes têm como porta de entrada a queixa. Eles dizem uma queixa, mas a gente vai trabalhar com aquilo que estiver mais emergente, o mais fácil, mais à flor da pele. A gente vai deixar para trabalhar por irradiação cada vez mais fundo com aquilo que estiver disponível para o indivíduo. A gente não invade, porque senão a resistência vai lá em cima, não adianta nada. Mas é todo um processo de conhecer de perto a sua resistência, né? Tornar-se íntimo dela. Porque no momento que a gente se torna íntimo da resistência, ela se desvanece. Essa é que é a mágica. Isso vale para a situação corporal, isso vale para a dor. Se você tiver uma dor de cabeça muito forte, e em vez de tomar remédio, em vez de tomar comprimido, se dispuser a realmente entrar em contato e conhecer, mas em detalhes, a dor que está acontecendo, essa dor se vai. A gente, em geral, piora de espernear contra uma situação dada. Se a gente parar de espernear, a coisa se desvanece e uma outra situação ocorre, né? O despojamento do terapeuta de preconcepções e de um aparato teórico me parece impossível. Mas se ocorre, não daria margem a uma atuação baseada somente na intuição?
Ai, ai, ai. Vocês fazem cada pergunta, não? É um negócio muito sério esse negócio do despojamento, né? Porque é um despojamento que vem de muitos anos de trabalho. Tem muitos anos de balé aí, tem muitos anos de exercício, tem muitos anos de trabalho, tem muitos anos de percepção. Quer dizer, tem muito suor em cima dessa inspiração. Milagre é um momento de arte, né? Que a gente se vale do conhecimento e se vale do ponto certo, do tempo certo para que a coisa aconteça, né? Então, é um despojamento, sim, mas despojamento de preconcepções. Mas, indubitavelmente, que os fantasmas de todos, Freud, Jung, Moreno, está todo mundo aqui. Todo mundo aqui. O tempo todo a gente pega, capta situações, deixa aqui. Mas é importante deixar aqui e ficar com o olho aberto, ouvido atento, peito aberto. E se percebendo. Tudo isso que a gente tem aqui, o arsenal que a gente tem aqui, vai enriquecer a nossa percepção, vai enriquecer a nossa visão do processo. Mas no momento de contato, é preciso entrar de espírito. Quer dizer, não é assim, uma terapia, pronto, né? Passe de mágica e a coisa ocorre. Não é bem assim, não. É uma intuição muito bem instrumentada. E vocês vão de imaginar que para trabalhar nessa linha tem que haver um trabalho pessoal muito intenso e muito cuidadoso. Porque senão a gente só leva o paciente onde a gente está. Se a gente não tiver passeado por aquele território que tem dragão, a gente não vai deixar o paciente chegar nem longe daquele território. A gente tem que ir lá. A gente tem que saber o que é morte. E saber na própria pele. Né? Quer dizer, vivência é um elemento fundamental na formação do terapeuta. Quer dizer, não é de graça, não. A gente fala fácil, mas fazer é difícil. A Márcia, do 9º período, gostaria de saber como a Gestalt trabalha com a psicossomatização. Repete a pergunta, Marília. Márcia, do 9º período, gostaria de saber como a Gestalt trabalha com a psicossomatização. Se essa for a entrada da sessão, se for a dor, se for a somatização, se for o impedimento físico, é por aí mesmo que a gente vai trabalhar. É nessa figura que a gente vai mexer. Quer dizer, sempre usando como porta de entrada o que o paciente traz. Quer dizer, não existe a coisa da cura, porque o indivíduo não só é um somatizador. Ele traz muitas coisas além. A somatização é apenas a linguagem de que ele se vale para poder ser tratado. E aí valem outras linguagens. Quer dizer, tanto faz de um jeito como do outro. Tem aqui. Na sua experiência, qualquer quadro psicopatológico é abordável pela Gestalt? Há concomitância de medicação? Há número de tempo e de duração de sessões planejados? Jim, essas são fáceis. Werneck. Muito amigo. Toma, que eu acho que tem muita coisa para Olha, quando a gente fala de Gestalt, é um negócio que a gente está falando de um universo muito amplo, né? Então, por exemplo, a gente às vezes usa muito um diálogo entre as diversas partes alienadas do eu, do indivíduo. O indivíduo entra se queixando que o marido, papapá, papapá, que o filho, tarará, tarará, então, tarará, tarará. E às vezes, pra gente, sim, a gente sabe parte do pressuposto que a pessoa está falando de suas partes, só que atribui ao outro essas partes, esses atos. E às vezes a gente lança a mão da dramatização. Então, seja o marido e fale, tarará, ou seja o filho, ou seja...
Então, veja, não é para todo mundo que a gente pode permitir esse tamanho split. Quer dizer, eu tenho que ter um ego razoavelmente integrado para poder brincar de assumir partes. Que se eu vou pegar um indivíduo esquizoide e vou fazê-lo dramatizar, eu estarei reforçando um quadro muito sério. Ao trabalho com esquizofrênico ou com esquizoide, eu vou ter que me aliar ao ego. Então, em Gestalt, me utilizar de coisas integradoras e não alienantes, né? Quando eu peço, por exemplo, que um paciente experimente, se arrisque a dar um passo novo, o indivíduo que tem medo do ridículo, o indivíduo que não consegue se expor, não consegue se expressar, que tem uma autocensura violentíssima, se ele tiver tendências paranoides, eu jamais vou poder pedir que ele assuma esse risco. Eu vou ter que tomar muito mais cuidado. Então, em toda a proposta terapêutica, eu tenho que sempre considerar onde é que o indivíduo está. E sempre trabalhar polarizando. Sabe? Se é um indivíduo de ego muito estruturado, polarizando para a fluidez, para a soltura, para o movimento. Se é um indivíduo muito fluido, muito perdido, polarizar para o lado do ego. Então, é possível trabalhar com quadros psicopatológicos, mas com um conhecimento muito cauteloso desses quadros e com muita habilidade, com muito cuidado. E a gente trabalha, assim, com pacientes que às vezes precisam de medicação. Então a gente pede o respaldo psiquiátrico para medicação também. Mas em todas essas coisas sempre vai depender da habilidade do terapeuta, do feeling, da sensibilidade, da experiência principalmente, né? Olha, de 1 a 2 vezes por semana, em geral, né? E em média, 2 anos de trabalho. 2. A hora de 50 minutos de terapia. Agora eu aproveito para falar para a Marília, ela estava perguntando como é que é a coisa da terapia de grupo em Gestalt. É uma experiência muito forte, muito rica, e principalmente a experiência dos workshops. Isso é uma coisa que está aí divulgada, mas o workshop é para quem está em terapia e quem tem respaldo terapêutico. Não se aventure a fazer workshop quem não estiver nessas condições. Porque é um processo altamente mobilizador, lindíssimo. Quer dizer, esse é um trabalho de mobilizar inconsciente, o workshop faz. E é um trabalho fantástico para quem tem a possibilidade de digerir devagarinho as experiências do seu processo. Porque quando a gente está fazendo workshop, a gente é responsável pelo que está ocorrendo naquele momento, mas não é responsável pelo que o indivíduo vai fazer e processar, né? Então, um alerta e um cuidado com os workshops. É da maior valia, num dado momento, quem está em terapia, se colocar no workshop para dar uma mexida, uma levantada de poeira é inigualável. Mas tem que ter todo um processo de digestão, que senão dá uma indigestão danada. Como são trabalhadas as situações transferenciais e contratransferenciais no encontro terapêutico? Eu tenho uma outra pergunta sobre o mesmo assunto. Em que basicamente, a terapia gestáltica e seu modo de atuação difere da psicanálise, ou melhor, de uma abordagem mais analítica? Olha, eu tenho uma pergunta aqui também, Marília, que é assim: como gestaltista, você percebe características comuns às terapias não freudianas? Se sim, quais? Porque eu acho que estão... Eu acho que eu estava aqui, não ouvi aqui. Bom, como gestaltista, você percebe características comuns às terapias não freudianas? Se sim, quais? Você considera a gestalt terapia uma terapia não freudiana? Considero. Ok. Mais ou menos. O Freud, o Peirce tinha muitos anos de análise nas costas, né?
até romper com o Freud, né? Tiveram uma briga e ele passou o resto da vida brigando com o pai, né? Com o pai Freud. Todas as obras do Peirce estão permeadas de rebeldia adolescente contra o pai, né? Então, quando ele fala que era uma coisa absolutamente diferente, que não tem nada de ver freudiana, é outra abordagem, mas ele tinha essa coisa aqui, né? Que lhe dava uma visão e uma instrumentação de intuição muito forte. Né? É terapia não freudiana no sentido do modo de trabalhar. Essa coisa da gente trabalhar relacionamento, de trabalhar olho no olho, de entrar com seu próprio material, de não ser somente uma tela branca de projeção, é uma postura muito diferente do trabalho freudiano, né? Agora, é muito complicado a gente discernir na sessão e no processo terapêutico, né, momentos que são relacionais, eles são provocados pela minha própria personalidade. Quer dizer, o indivíduo está reagindo a mim e não à mãe ou àquela pessoa antiga que ele deixou lá para trás, de momentos transferenciais. Normalmente a gente não trabalha transferência explicitamente. Agora, quando existem coisas muito fortes relacionais, que dá para suspeitar que aquela coisa não é totalmente comigo, vale muito bem investigar, quer dizer, em que outras situações aquela situação ocorreu. Tem outros exemplos, outras coisas, outros manejos. Quer dizer, explicitamente não se trabalha com transferência. Mas é uma coisa que a gente não deixa de levar em consideração, né? E contra a transferência, sem dúvida, com aquilo tudo que eu falei, que se a gente é o próprio instrumento de trabalho, que passa por dentro do próprio filtro e daí afunila e expressa, eu estou falando de contra-transferência, sem dúvida. Só que não dentro desse enquadre. Olha, tem aqui duas perguntas que acho que a gente vai poder fazer junto. Partindo da suposição, uma é do Nicolau, essa primeira é de Nicolau. Partindo da suposição de que o terapeuta não tem condições de se tornar íntimo de toda e qualquer angústia humana, por mais que se elabore, como é que ela pode trabalhar, como é que o terapeuta pode trabalhar com situações de clientes com as quais ele não tem condições de entrar em contato profundo? Daí tem outra. Quantos clientes um terapeuta de abordagem gestáltica poderia atender baseando-se na participação ativa e talvez desgastante do terapeuta no processo terapêutico? Olha, Nicolau, a coisa do como é que a gente lida com o material que o cliente traz e que a gente não conhece, olha, é uma boa hora de aprender, viu? A coisa de deixá-lo contar em muitos detalhes como é que ele está vivendo essa situação. E deixar muito claro que é um espaço que você não conhece, mas que você tem muita vontade de ver a maneira como ele vive isso. E que você pode acompanhá-lo nesse processo de explicitar a sua própria vivência. Olha, aí a pergunta é a seguinte: quando o cliente traz aquele material que você morre de medo, né? Isso também é muito comum, viu, gente? Muito comum mesmo. Aí vem a coisa do suporte, a questão do suporte do terapeuta, né? Não adianta fingir que você está disponível a trabalhar com aquele material, dependendo do grau de susto que ele lhe provoca. Então, é muito mais honesto, muito mais fluido poder afirmar: essa região não estou pronto para mexer, desconheço, queria dar um tempo, certo? Do que fingir que está entrando e não está entrando.
Quer dizer, o cliente aí vai aprender também que tem que, muitas vezes, ver o suporte que ele tem em relação ao seu terapeuta para poder colocar e trabalhar coisas, né? Quer dizer, o tempo todo, esse suporte é bilateral, tanto do terapeuta como do cliente. Não adianta o cliente jogar um material no vazio, sabendo que você não tem condições. Tem muitas vezes, né? Isso acontece muito em terapia de grupo, principalmente, em workshops, né? A gente trabalha intensamente, ocorrem trabalhos muito fundos, muito mobilizadores, às vezes mexendo muito com as emoções, né? E aquilo desencadeia muitos outros trabalhos a partir daquele que acabou de ser feito, né? E aí, você acabou de trabalhar, você está querendo entrar em fase de retração, de descansar e se renutrir de novo, e de repente tem uma outra pessoa que quer trabalhar, ir além. Então você precisa cuidar muito bem de saber se você está disponível para aquilo ou não. Às vezes é preferível dizer, olha, agora eu estou fechado para balanço, do que pode deixar comigo, eu enfrento, e então você se exorbita. Sabe? Então tem todos esses cuidados a serem tomados. Agora, às vezes também um material difícil é uma boa ocasião de você lidar com a sua própria evitação, né? Quer dizer, durante muito tempo, o tema de morte para mim era muito difícil. Eu, cada vez que tinha que enfrentar uma morte iminente ou um trabalho com morte, tinha um não quero em letras garrafais na minha cabeça. E era muito difícil. Agora, o quanto eu pude lidar com isso, o quanto eu pude explicitar e devagarinho e vendo em que região que eu estava me pegando, isso ajuda muito. Às vezes na sessão, às vezes com o cliente, dá suporte para a gente ver as evitações da gente. Quer dizer, eu estou falando de terapia enquanto transformação bilateral, né? Transformação do terapeuta e transformação do cliente. Agora, isso sempre garantindo a própria terapia, hein? Quer dizer, a gente tem que ter um lugar onde vai desaguar. Porque senão não dá, porque a carga é pesada mesmo. E daí, quantos que pode atender? Ai, ai, ai. É muito desgastante. Olha, eu não sei dizer quantos, sabe? Eu não sei dizer quantos, mas eu sei que na minha agenda eu me preocupo em organizar a sequência dos clientes. A gente tem o que chama de cliente nutritivo e cliente tóxico, né? O cliente nutritivo é aquele que tem as coisas mais à flor da pele, a relação já está mais de reciprocidade, mais de troca, então é mais fácil, é mais aberto, é mais abrangente. E existe o cliente tóxico, aquele absolutamente carente que quando entra na sessão é para sugar até a última gota de sangue tua. Então, existe uma necessidade de lucidez para organizar a agenda de maneira a não botar todo esse povo tóxico de uma vez só. Porque a experiência é de esgotamento total. É total. Porque é uma experiência de presença muito ativa. Não dá para escapar. Não dá para fingir, né? Então, quantos, eu não sei. Agora, sei muito bem na própria pele que de vez em quando precisa tirar férias, de vez em quando precisa tirar fim de semana, tem que sair pelo mundo, tem que andar pelos matos, tem que entrar em contato com a natureza, senão não dá. O Boni pergunta, Gestalt é o Zen budismo ocidental? Olha, viu? A influência oriental da Gestalt é muito grande, muito grande. O Peirce foi muito influenciado por toda a coisa oriental e, inclusive, tem todas as coisas de meditação, de práticas orientais, práticas de respiração especial, essa coisa todas estão incluídas no trabalho com Gestalt.
Gestalt, antes de se chamar Gestalt, ela teria o nome de Concentration Therapy, porque é uma terapia basicamente de concentração. A coisa de entrar em contato, a coisa de ficar no presente, a coisa do aqui e agora, a coisa de esvaziar a cabeça para poder focalizar, isso é muito oriental. Isso é muito o rito, né, do trabalho oriental. Vou ler 3 perguntas para você. Como trabalhar em workshops da bioenergética? Até que ponto, numa sensação de morte, a bioenergética pode ser eficaz? E existem workshops aqui no Brasil? Se existem, como são feitos? Diferem dos workshops organizados por peers? E se você souber de algum que possa, não sei, que possa indicar, seria interessante. Bom, espera lá. Pois é. Essas perguntas a respeito de bioenergética, acho que realmente estão mal dirigidas, não são para mim. É né? uma semana atrasada. Agora, a coisa da sensação de morte, isso a gente pode trabalhar em workshop, a gente trabalha em Gestalt, né? A gente trabalha exatamente deixando e acompanhando o indivíduo no processo de se deixar morrer. Esse é um trabalho muito fundo, muito sério, muito bonito. Doído, mas é muito bonito. Quer dizer, a sensação de morte, basicamente, é um momento de relaxamento total, um momento de soltar as amarras, um momento de se entregar, um momento de abandono, um momento de êxtase, se pode dizer. Então é um trabalho delicado, um trabalho muito regressivo, inclusive, né? E se pode muito trabalhar através de relaxamento, através de respiração, através de imagens induzidas, né? Agora, o trabalho de bioenergética tem um outro teor, tem outra técnica, tem todo um outro objetivo, né? A gente se vale da bioenergética mais como arsenal de leitura do que como modo de trabalho. Qual era a outra? Lange pergunta: é possível trabalho terapêutico na abordagem gestáltica com crianças? Como se dá? Olha, não é uma abordagem tradicionalmente usada para crianças, mas tem uma opção de gente já começando a trabalhar. Tem um livro da Violet Oaklander, chama-se Descobrindo as Crianças. É a mesma coisa, o mesmo jeitão de trabalhar, só que muito mais divertido, né? Quer dizer, criança tem muito mais liberdade, muito mais soltura, muito mais disponibilidade para aprender. Aquela coisa toda que eu contei para vocês a respeito do apartamento, as minhas crianças, no dia seguinte, estavam com 10 amigos fazendo Cooper dentro, trocando e imaginando e montando brinquedos de um lado, de outro, mas numa liberdade maravilhosa, nada dessas coisas que a mãe sentiu, né? Então, o trabalho com Gestalt é muito mais florescente e otimista com criança, inclusive. Pouca coisa que eu vi fazer. No pessoal que se formou no SEDES, nessa turma agora, a gente já tem uma turma formada, tem uma pessoa que se dedica exclusivamente a crianças e está fazendo um trabalho lindo, que é a Miriam Bove Fernandes, acho que é professora daqui também, ou foi professora, né? Ela faz um trabalho lindo com as crianças e com Gestalt também. Tá. Olha, tem workshop aqui no Brasil, sim, tem em São Paulo. A gente tem uma coisa chamada Centro de Estudos de Gestalt, né? E que de vez em quando promove atividades de fim de semana. Habitualmente, assim, um sábado por mês, com temas específicos. A gente já trabalhou um sábado com sonhos, um sábado com contato, por exemplo, um sábado cujo tema é aqui e agora, ou então um trabalho de grupo, né?
existe esse centro, e existem algumas pessoas fazendo workshop, pessoas muito confiáveis que dá para recomendar. Agora, realmente é para buscar recomendação, porque senão pode ser um trabalho de muita violência, muita artimanha, muita manipulação. Porque as técnicas ativas se prestam a isso. Você pega um terapeuta menos avisado e mais ousado, então vai fazer coisas muito incríveis. Então... A Vera Freituoso pergunta: quando o indivíduo só mostra a figura em fantasias, não admitindo fora desta, como se inicia o trabalho no suporte? Exemplo: o indivíduo diz que sente leve mal-estar, mas que não sabe de onde vem, visto que se acha tudo bem em sua vida, tem muitos amigos sinceros, é seguro, etc. Sendo que em fantasia, imagina-se uma árvore solitária, fraca. Deixa eu pensar. É muito comum, justamente por causa de falta de suporte, a entrada no trabalho terapêutico ser feita toda através de símbolos. O indivíduo não tem a possibilidade de falar direto. A linguagem não é veiculada face a face. No início terapêutico é muito comum o emprego de metáforas, de símbolos, de signos, né? E leva todo um tempo e toda uma entrada justamente nesse mundo de fantasia. A gente tem que entrar naquilo que a gente tem disponível, né? Entrada na fantasia do indivíduo mesmo, para poder devagarinho vir trazendo esse indivíduo à tona, para poder então o contato se dar. Mas isso é muito comum. Então, trabalho em grupo, a primeira fala, pode crer que é sempre um símbolo. Sempre a coisa da metáfora, sempre vem uma história, sempre vem uma imagem. E é por aí mesmo que a gente tem que navegar. Quando o cliente vem através da fantasia, é esse o caminho dele e é por aí que a gente entra. Agora, pela pergunta feita, também você está falando de um quadro de deflexão. A gente chama de um distúrbio de contato que se chama deflexão. É um indivíduo que não se deixa energetizar para a ação, não se deixa energetizar nem para a dor, nem para o prazer. Ele não deixa acumular tensão. Então, sabe aquele indivíduo morno, o indivíduo tudo bem? As coisas todas vão bem. Não existe uma cadência de alegria, não existe uma cadência de tristeza. O indivíduo se despersonaliza aquilo que ele está falando, ele não toma posse da sua vivência. Então, é um indivíduo morno, um indivíduo que bloqueia absolutamente a sua energia. Esse é um dos trabalhos mais difíceis que tem. É um indivíduo morno, a coisa do tanto faz. Uma dor bem doída não me preocupa. Uma alegria bem sentida é uma delícia de compartilhar. Mas o paciente que deflete, ele está absolutamente assustado. Então, o que tem por trás da deflexão, do tudo bem, tarará, é um enorme medo e pânico. Então, a gente vai ter que trabalhar justamente com esse medo, com esse pânico, emergindo devagarinho. Só não pode apontar. Tem que deixar que a coisa venha. Como lidar com a situação em que o paciente é o próprio sanguessuga? Como lidar com este sufocamento que ele provoca? Frustrando. Quer dizer, faz parte do suporte, muitas vezes, a gente frustrar o paciente. Muitas vezes. Você tem que saber de si, você tem que saber o quanto de energia você tem disponível. E você não pode fazer o serviço do paciente. Quem tem que trabalhar é ele. Você está ali de acompanhante, mas não para ser sugado, né? Porque se você permite que ele sugue, ele vai estar somente sendo reforçado numa coisa que ele faz pelo mundo afora, né?
Então aí entra uma boa dose de frustração. A gente tem que trabalhar com frustração em terapia também. Uma coisa de botar limites, uma coisa de dizer não, uma coisa de não entrar. Quer dizer, não é só a coisa, a imagem, isso foi uma boa pergunta, porque eu não quero dar uma imagem assim de uma coisa absolutamente sempre disponível, sempre aberta, sempre, né? Tem momentos que a gente tem que fechar o peito e se proteger no duro, senão a gente é engolido. A Silma pergunta: me pareceram à primeira vista um tanto rígidos os conceitos de doente e não doente, de sadio e não sadio. Onde ficariam nossos próprios monstros, os do terapeuta, no nosso caminho com o paciente para o conhecimento dos seus? Acho gozado, acho que eu já respondi isso. E não existe tanto uma rigidez assim. Eu estou falando o tempo todo de examinar o outro e examinar-se a si mesmo, né? E não existem fronteiras tão rígidas entre doente e não doente, né? Porque é só uma questão de grau, é uma questão de intensidade. Eu não estou falando em nenhum momento de um quadro psicopatológico daquele indivíduo que é diferente de mim. Quer dizer, tudo aquilo que eles têm, eu tenho também, eu conheço. Agora, eu tenho um amigo querido que fala que a gente não se cura, a gente aprende a administrar bem a sua loucura. Né? Então, eu acho isso absolutamente perfeito. Perfeito. Quer dizer, e vale para o paciente, vale para a gente. Quer dizer, o terapeuta é aquele que aprendeu a administrar direitinho todas as... E não é à toa que a gente vem fazer psicologia, não? Porque se fosse à toa, a gente não aguenta. Né? Quer dizer, uma pessoa absolutamente saudável, normal, que não conhece monstros, que não tem dragões, não entra nessa profissão, de jeito nenhum. Quer dizer, a gente vem porque conhecimento de primeira mão. Ondinho, eu gostaria, em nome de todos que aqui se encontram, de expressar o quanto foi agradável a sua palestra, a sua maneira tranquila, criativa de se comunicar, a quantidade de autorrevelação da qual você fez uso, né? E que permitiu que se estabelecesse um ambiente bastante íntimo, apesar do número de ouvintes. Eu acredito que a Silvana, do 4P2, expressou muito bem este clima que você conseguiu estabelecer num bilhete que ela manda para você, onde ela coloca esta frase: você fala olhando e olha atuando, transpondo o seu universo para os nossos espaços tão diferentes e individuais. Muito obrigada. Vou guardar isso. Em nome do Objetivo, eu queria agradecer a presença da Jean e convidá-la, assim como a todos, para a próxima palestra, que vai ser dia 20 de outubro, às 8 horas aqui, quando José Cássio Vieira Simões vai falar sobre análise transacional.